Uma noite muito emotiva, porque é o último jogo oficial do Messi, né? O último jogo de eliminatórias e, portanto, o último jogo oficial do Messi com essa camisa. Agora a gente está falando de um gênio, a gente está falando de um dos maiores de todos os tempos. A gente vem de uma geração muito privilegiada, porque a gente está tendo a oportunidade de ver ao vivo um cara desse tamanho. E o Messi, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores da história. E que fim de carreira legal, né? Que o cara tá conseguindo ser genial até os últimos minutos. Incrível como ele conseguiu reconstruir a história dele com a camisa da seleção da Argentina, né? Estava em 2011 na Copa América que a Argentina perdeu do Uruguai. Os brasileiros gostam de falar, é muito duro ser Neymar e tal. O Neymar não passou 1% do massacre que o Messi passou na Argentina. No, poder terminar de esta maneira acá é lo que sempre sonhei, poder festejar com minha gente. Messi se despede da seleção na Argentina com lágrimas, festa e gols. Um triunfo emocionante sobre a Venezuela na última partida oficial de Messi em casa. Caio Ribeiro, Rizek e companhia comentaram sobre esse momento histórico. Também tem a fala emocionante de Messi sobre sua despedida. Se liga aí. Vamos falar deste cidadão aqui. Não sei vocês, eu nunca tinha visto um jogador com a camisa da Argentina ser aplaudido pela torcida brasileira. Aconteceu naquele fatídico Brasil e Argentina, que terminou em pancadaria no Maracanã. Quando o Messi entrou em campo, ele foi muito aplaudido pelos brasileiros ali no Maracanã. Então esse cara aqui, ele veste essa camisa aqui, que pra gente, a gente olha pra essa camisa assim e fala... Mas é o Messi. Eu vi o Maradona ser ovacionado uma vez aqui no Rio de Janeiro, mas ele já era um ex-jogador. Quando ele sim. participou da pelada do Zico. Sim. Mas assim, realmente, enfrentando e vencido o Brasil... Enfrentando o Brasil, eu nunca tinha visto. Você torce pro Messi, consequentemente, tem que torcer às vezes pela Argentina, mas você não... Né? Não é que Abre você seu não queira. coração, você torceu pra quem? Argentina e França? Pro Messi. Pro Messi? É. Você não quer falar Argentina, pro Messi? Não, nada contra a Argentina, mas eu como eu brasileiro, eu torci pro Messi. eu adoro a queria que ele Argentina. Eu ganhasse torci a duas Copa do vezes Mundo. contra o Messi. No final da Copa de 14, eu torci para a Alemanha e agora em 22 eu torci para a França. Não, é porque... Torceu pra quem? França ou Argentina? Torcer pro Messi também. Pro Messi. Você não fala Argentina, só torceu pro Messi. Eu tenho muito respeito pelo futebol argentino. Não, eu E também tenho. E tenho Pelo amor de grandes Deus. amigos. Eu acho que o fato de torcer contra já é a maior demonstração de respeito. Eu no gosto meu pra caso, caramba assim. da Argentina e do futebol argentino. Sou um admirador do futebol argentino, Eu também. declarado. Eu sou fã do futebol E argentino. todos os argentinos que eu tive a oportunidade de jogar contra ou no mesmo time sempre foram muito leais. Verdade. Sempre foram muito corretos dentro e fora de campo. Agora a gente está falando de um gênio. A gente está falando de um dos maiores de todos os tempos. E é uma coisa que eu converso muito com meu filho. Eu acho que a gente vem de uma geração muito privilegiada. Porque a gente está tendo a oportunidade de ver ao vivo um cara desse tamanho. Como no tênis, a nossa geração teve a oportunidade de ver Federer, Djoko e Nadal, os três maiores de todos os tempos. Como no basquete, a gente teve a oportunidade de ver LeBron, de ver Curry, de ver Michael Jordan. Então, assim, Lewis Hamilton na Fórmula 1. exato, você tem a oportunidade de ver a história sendo escrita na sua frente. E o Messi, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores da história. Para mim, depois do Pelé, é o maior deles. Sem dúvida. E que fim de carreira legal, né? Que o cara tá conseguindo ser genial até os últimos minutos. Incrível como ele conseguiu reconstruir a história dele com a camisa da seleção da Argentina, né? Porque duas vezes ele entrou em colapso. Ele falou assim, eu não quero mais jogar, eu não consigo vencer. Ele entrou em colapso depois daquela Copa América do Centenário, que E perdeu. pro nosso azar, essa reconstrução começa justamente contra o É. Brasil, final da Copa Aqui. América de 21, quando os caras ganham um título depois de décadas, não ganhavam nada desde 93. E ali é o pontapé para esse momento tão vitorioso da Argentina, melhor campanha das eliminatórias, campeão do mundo. Graças a um outro bicampeão da Lionel, né? América. Um outro Lionel conseguiu fazer com que ele Scaloni. se reaproximasse, né, da seleção desse Ontem jeito. foi uma noite muito emotiva, porque é o último jogo oficial do Messi em território argentino. Né? O último jogo de eliminatórias e, portanto, o último jogo oficial do Messi com essa camisa. E o Rafael Sibila, nosso correspondente na Argentina, estava lá no Monumental de Nunes e conta para vocês como foi. Fala Rizek, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Ontem a Argentina viveu uma noite especial, a despedida de Lionel Messi das eliminatórias. Esse era um segredo até, porque na coletiva de imprensa que o Scaloni concedeu antes do jogo, ele foi perguntado: quinta-feira será a despedida do Messi das eliminatórias ou a despedida do Messi num jogo oficial na Argentina? E o Scaloni respondeu: não vejo motivos para o Messi não viajar
para o Equador. Mas após a partida, o Messi confirmou em entrevista que não irá ao Equador e também o Scaloni disse que era um momento muito especial para o Messi, que seria bom para ele aproveitar esses dias e curtir com a família. Foi uma noite de gala, foi uma noite muito especial, vivida por todo mundo que estava lá no Monumental de Nunes, mais de 85 mil pessoas presentes, e se notava que era uma noite muito diferente, porque um cara como o Messi, que viveu tantas coisas na vida dele, no aquecimento já estava emocionado. Quando ele entra, é claro que ele imaginou, deve ter pensado tantas vezes como seria esse momento de subir a campo no seu último jogo oficial pela Argentina na Argentina, último jogo dele por eliminatórias, mas quando ele sobe ali e está fazendo o aquecimento no gramado, se notava o Messi muito emocionado, com os olhos cheios d'água. Depois, no hino também, ele abraçado junto com seus 3 filhinhos que entraram junto com ele ali no campo. A câmera buscava muitas vezes o Messi, focava o rosto dele e ele claramente estava muito emocionado com tudo que estava passando naquela noite de ontem no Monumental de Nunes, estádio em que o Messi jamais foi derrotado. Tinha um adversário pela frente, a Venezuela, que jogava algo importante e segue na disputa por uma vaga na próxima Copa do Mundo. Nesse momento, a única chance que a Venezuela tem é garantir a 7ª posição para estar na repescagem. E o jogo não foi fácil para a Argentina. O placar é de 3-0 e a Argentina começou a partida com muita posse de bola. Em um momento do jogo ali, logo no início do primeiro tempo, chegou a ter 90% de posse de bola, mas não criava tantas situações de perigo. Naquela característica que tem o jogo da Argentina, de muita posse de bola, de muitos passes curtos, poucos cruzamentos. É um time que não cruza a bola para dentro da área, tenta chegar sempre ao gol adversário fazendo triangulações. E a Argentina estava se esbarrando ali na defesa montada pelo Bocha Batista, com 5 jogadores ali na linha defensiva, alguns contra-ataques a Venezuela tentava encaixar, e eram os jogadores que já sabiam do que estava acontecendo, sabiam que era uma noite especial, sabiam que era a despedida do Messi nas eliminatórias, buscando toda hora fazer associações com o Messi. E foi assim que sai o gol da Argentina. Numa boa triangulação, o Julián Álvares recebe a bola dentro da área, cruza, e o Messi aí com a genialidade dele, com 3 jogadores à frente dele, entre ele e o gol, em vez de encher o pé, ele dá uma cavadinha, faz um gol, um lindo gol para abrir o placar e para facilitar as coisas para a Argentina. No segundo tempo, o jogo está mais favorável à Argentina, a Argentina criando mais ali, o Scaloni começa a mexer no time também, rodar um pouco os garotos que ele colocou em campo. Vale ressaltar, Thiago Almada, novamente, fez uma grande partida, 5º jogo seguido dele como titular. É o grande, se a gente puder colocar na balança, assim, né, desse ciclo da Argentina, pensando no ano de 2025, e estamos a 280 dias da Copa do Mundo, o grande vencedor neste ano de 2025 na seleção argentina é o Thiago Almada. Ele conseguiu se firmar ali no ataque da seleção argentina, ocupar uma lacuna que estava em aberto, né, com a aposentadoria do Di Maria. Lionel Scaloni optou pelo Almada e o Almada agarrou a oportunidade e hoje é muito difícil pensar nesse ataque da Argentina sem a presença de Almada, Julián Álvares e Messi. O Lautaro Martínez, nessa formação de ataque, passou a ser reserva, mas ele entrou no segundo tempo e ele fez o segundo gol da Argentina e de peixinho o Lautaro Martínez faz o segundo gol da Argentina. E aí o Messi faz o 3º gol da Argentina, numa bola cruzada pelo Thiago Almada. Havia uma sinergia no estádio entre torcida, jogadores, os jogadores ali cercando o Messi no momento em que ele está conversando com a imprensa também, fazendo o mesmo gesto de reverência ao Messi. Então, uma noite muito especial, a despedida, o encerramento de um capítulo importante da história do futebol mundial, futebol sul-americano, porque não teremos mais Messi em eliminatórias. E ele falou então com os jornalistas após a partida. Tanto ele quanto o Lionel Scaloni falaram sobre essa noite especial vivida no Monumental de Nunes. No, poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo y bueno, mi sueño era tenerlo acá también en mi país, con mi gente. Durante muchos años hablaron muchas cosas, pero bueno, me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que lo intentó, que no consiguió consagrarse y bueno, después se me dio a mí y a algunos más de la camada anterior y nada, todo lo que vivimos fue hermoso. Por suerte pude jugar 3 partidos seguidos y es eso, ¿no? Ir día a día, ir sintiendo sensaciones y nada, lo que sí está claro que hoy era el último por los puntos acá y ahora es más, como vengo hasta ahora, ¿no?
día a día intentando de sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo, ¿no? Cuando yo me siento bien disfruto y si no estoy bien la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo. Como siempre digo, jugar con esta camiseta, al final todos los partidos son importantes y a él prácticamente no hablar del tema, porque sabíamos muy bien lo que representaba, las emociones que podía tener y nosotros del cuerpo técnico lo planteamos de la misma manera que planteamos los demás, con la misma seriedad y los jugadores también, sabiendo que para ellos también era un partido importante, porque muchos de ellos han crecido con el póster de Leo y viéndolo siendo el mejor futbolista de la historia, y hoy han sido compañeros, incluso alguno le ha dado el caso de Julián, de Thiago, el pase de gol para que él pueda tener una noche perfecta y bueno, eso es muy lindo. Então, o Messi tem pouquíssimos jogos, ou talvez só mais um jogo em território argentino após a Copa do Mundo, um jogo de despedida, mas ontem então ele encerrou esse capítulo na história dele e na história do futebol mundial. Messi não disputa mais eliminatórias, se despediu como o maior artilheiro das eliminatórias sul-americanas, o jogador que mais vezes participou de jogos das eliminatórias sul-americanas, junto com o Ivan Hurtado, e numa noite de gala em que ele marcou 2 gols na vitória por 3-0 sobre a Venezuela. Rizek. Só uma correção, seu Scaloni, com todo o respeito. Eu quis dizer segundo maior da história, né? Segundo. Aí ninguém tasca realmente esse título. Ele quis dizer que companheiros que jogam com ele hoje, quando eram meninos, o viam como o melhor da história. Tipo o Almada e o Julián, que hoje jogam com ele, eram meninos que tinham o pôster e o viam como o melhor da história. O segundo. Mas aí é a coisa da grandeza argentina, né? O segundo melhor da história. Rizek, dificuldade do Messi, né, para fazer os gols, né? É brincadeira, né, cara? Tanto o primeiro quanto o segundo, o toque que ele dá, aquele ganchinho, a gente, na época do futsal, quem jogou futsal, futebol do salão antigo, né, mas futsal, aquele ganchinho, né, onde tem 3, 4 dentro do gol, né, o goleiro tá todo já desarrumado, né, e ele só tira, né. E o segundo gol dele, na verdade o terceiro da Argentina, o Almada dá o passe para trás, né? E se é outro jogador, um jogador comum, ele não vai acertar aquela chapada com simplicidade, né? Com o gol escancarado, né? É um movimento que parece simples, né? Mas simples porque o cara domina o movimento, né, Caio? Quando o cara domina, ele com simplicidade faz o gol, mas é diferente, né? Não tem. Né? O primeiro, para mim, é genial. O primeiro ali é aquela cena, você vê que o zagueiro tá trombando com o goleiro, o outro tá pensando se mete a mão na bola e faz o pênalti, vai ser expulso. Tem um quarto dentro do gol. Qualquer jogador, ou 99% dos jogadores ali, teriam dado um bico na bola ou chapado em cima de alguma perna que tinha pelo caminho. Os diferentes buscam soluções que ninguém imaginava. E o Messi é muito diferente. Eu estava falando com o cara aqui, Rizek, rapidinho. O destaque do jogo do Brasil ontem, Luiz Henrique, né? 2. Ontem o Sibila agora fez muitos elogios ao Almada. Aí a gente perde a noção de como era o time do Botafogo ano passado, cara. Tinha esses 2 caras ontem. O Almada hoje, destaque na Argentina, campeão do mundo, e o Luiz Henrique, um potencial destaque no Brasil, enfim, para a Copa. Esses 2 caras estavam juntos até outro dia aqui jogando no Botafogo. Não à toa o time ganhou o Brasileiro e a Libertadores como ganhou. Tem uns caras que não podiam parar nunca, né? Ou não sair do Brasil também, né? Cara, e assim, ó, o genial até o fim é porque se alguém achava que a Copa do Mundo, brilhante, né, cara, de 2022, era o apagar das luzes, acabou, chega de Messi, o desempenho dele pós-Copa é bizarro. O Messi tem, a gente pode rodar essas imagens para vocês, ele tem 117 jogos pós-Mundial do Catar. E ele tem participação em 127 gols. Isso pós-Copa do Mundo. Ah, mas ele foi jogar no Inter Miami. Foi. Mas ainda pela Argentina, olha as eliminatórias que ele faz. Ele jogou a Copa América, vencida pela Argentina ainda super bem. Fez uma partida contra o Palmeiras no Mundial de Clubes, que foi bem relevante a atuação dele, classificando o Inter Miami junto com o Luizito Soares, num grupo que tinha o Porto, e o Porto ficou para trás. Então, assim, é muito sério que esse cara tá jogando no apagar das luzes da carreira dele. E acho que a escolha dele de ir para os Estados Unidos é para se preservar fisicamente também, né? Poder jogar menos, ser menos caçado em campo.
E é uma escolha que tá dando certo para a seleção argentina, porque ele ainda joga em altíssimo nível na Argentina, cara. Eu, por exemplo, eu não quero pegar a Argentina na Copa por causa desse cara, eu não quero pegar, cara. Eu tenho medo de jogar contra esse cara numa Copa do Mundo, mesmo com a idade que ele tem. Mas ele pôs em dúvida, né, ontem, né, a presença nos Ele Estados pôs em Unidos. dúvida, né? eu entendi que ele pôs em dúvida não a próxima Copa. Não, a do próxima Mundo. Copa. Pelo que eu entendi, a próxima Copa ele pôs em dúvida. Será? Ele falou que vai analisar a Vai condição analisar que física pela dele, idade e tal. se ele vai se divertir, se ele vai desfrutar e como é que ele vai estar fisicamente, mas eu acho que ele vai, não, eu tenho certeza que ele vai jogar. Jogando o que ele tá jogando, falta um ano ainda. E é nos meses, Estados na verdade, Unidos, né? né? Ele tá lá, tem Jogando todo o que ele tá envolvimento. jogando hoje, pô, cara. Não, e foi muito legal porque ele não vai ao jogo contra o Equador em Quito, né? E ele falou que combinou com o Scaloni porque ele quer voltar antes para os Estados Unidos, porque ele ainda tem uma competição para ganhar pelo Miami. Então o cara, com tudo que ele já ganhou, ele continua querendo ganhar. Ele continua querendo buscar o objetivo, ele continua querendo ser campeão. Então isso para mim a mentalidade desse cara para mim é muito impressionante, para além de todo o talento que ele tem, né? O cara não quer parar de ganhar, cara. Ele não quer parar de ganhar. Cara, que 19 gols e 9 assistências em 19 jogos no time dele. Perdeu a Copa das Ligas agora, fim de semana passado, pro Seattle Sounders, né? 3-0. Mas, gente, ó, a cena que eu falei, ó. O zagueiro tromba com o goleiro, o outro não sabe se põe a mão na bola, o quarto tá dentro do gol. Não tem como chegar nela. Pô, e um jogo que valia, hein? Vamos lembrar que a Venezuela veio aqui pro nosso país e empatou por 1-1 com a nossa seleção e criou problema pra caramba contra o Brasil em Cuiabá, cara. Mas não dá. Coitada da Venezuela, caiu logo nesse... Eu tô dizendo assim... O Brasil não tipo, ganhou da Venezuela eu tô nessas dizendo, o eliminatórias. Brasil Foram não- 2 empates. O Brasil não derrotou. E olha o que o Messi fez contra eles, é que cara. caiu a Venezuela logo no último jogo do Messi na Argentina também, né? Aí é difícil, aí o cara tá emocionado, o cara... Porque esse tipo de jogador, o Isaac, o Caio, se eu estiver aumentando ou falando, o Caio pode dizer que esse tipo de jogador é aquele que no dia do jogo, quando ele desce para tomar café da manhã no hotel, você fala assim para ele, você dormiu bem? Aí ele fala assim, dormi. Você descansou? Como é que você tá? Eu tô bem. Cara, eu passo o dia inteiro descansado. Eu já tô preparado pro jogo, eu falo, bom, hoje à noite vai ser um negócio mais tranquilo, porque o cara acordou bem. Se ele fala que não acordou bem, que teve algum problema, aí a gente pensa no jogo. Porque, cara, a gente vai falar dos melhores da história, né? A gente falou isso no almoço, né, Zé? A gente vai falar dos nomes dos melhores da história, a gente sempre vai citar o Messi. A gente sempre, em algum momento, vai citar dos melhores da história do futebol. Que esse cara tem feito ainda, ele está mais pro final da carreira, mas é genial, os gols, os lances, enfim, a postura dele, né? A postura, eu acho que ela é tão grande, a postura, eu digo, como atleta, como pessoa e tal, ela é tão grande quanto o que ele já fez dentro do campo. Queria que ele jogasse uma Libertadores pelo New Old Boys. Ia ser legal, né? Mas acho que não vai alcançar, não. Eu queria vê-lo mais aqui, né, cara? Não, eu também, mas aí infelizmente acaba, né? Ele podia falar, pô, vou jogar uma Libertadores pelo Você New pode Old ver Boys. o Di Maria. O Di Maria Tá você jogando pode já ver. no Rosário, outro dia meteu um golaço rival. contra o Isso. New Old Boys, né? Pelo rival. Né? Aliás, 2 grandes amigos, né? De Rosário com essa rivalidade. E ganharam lá. tudo com a seleção da Quantas Argentina, Copas né? do Mundo o Messi jogou? Você Desde sabe? 2006, 2010, desde 14, 6, 18, 22. Vai pra sexta. E o maior recordista tem? Matar os 5. Então Junto tem com grandes chances dele querer jogar a próxima Copa do Mundo, para além de tudo que ele já conquistou, quebrar mais um recorde. Aliás, 2 gênios, né? Não tô comparando o Mataus com o Messi, mas assim, cada um na sua, 2 gênios, né? Matheus deve até falar, tem sempre um argentino no meu caminho. É verdade. Embora Não, ele se tenha bem- ganho uma Copa, né? Ganhou e perdeu uma. É, mas assim, a Copa de 86 ele foi escalado para marcar o Maradona na final, né, cara? Isso. Bom, cada um com a sua realidade, né? Vocês estão vendo a alegria, a emoção do Messi, da família dele e do país inteiro. Mas me chamou a atenção ali que ele falou, né, Rizek? Que ele falou assim, eu fui muito feliz em Barcelona, eu recebi muito carinho, mas eu queria era isso. Eu queria o amor do meu povo, eu queria ser reconhecido pelo meu povo. Por isso que ao longo da história dele com a seleção da Argentina teve esses colapsos, esses altos e baixos, né? Porque ele foi muito contestado na seleção da Argentina, porque não ganhava, porque era o Maradona, porque para chegar no nível do Maradona ele tinha que ganhar. Então eu acho que assim, hoje ele olha para trás e fala, tudo valeu a pena. Mas ele deve ter passado por momentos difíceis, assim, para ele dar essa declaração, eu era muito amado em Barcelona, mas eu queria era isso. Esse reconhecimento do meu povo. Isso foi muito legal. Porque se ontem a na gente for entrevista. lembrar, né? Teve uma época que é justamente esse período que falavam que o Messi não era argentino, ele era europeu.
Porque ele fez a base no Barcelona, tal. Hoje já não deixa mais nenhuma dúvida. Cara, tava em 2011 na Copa América que a Argentina perdeu do Uruguai, né, no mata-mata. Eu cedo até nas oitavas, não foi? Assim, Quartas, oitavas. os brasileiros gostam de falar, é muito duro ser Neymar e tal. O Neymar não passou 1% do massacre que o Messi passou na Argentina, cara. Naquela época. Começaram a debater que o Messi não cantava o hino. Você ligava a televisão, mas qualquer programa de fofoca, programa de economia, programa de música, o Messi era assunto. O Tevez era muito mais amado pelo torcedor argentino. Ele virou o grande vilão nacional e aí pegaram no pé porque ele não cantava o hino. Ao contrário dos jogadores de basquete. Aí precisaram os jogadores de basquete, que eram os heróis, como Escola, Ginóbili, sair em defesa do Messi para falar que isso é uma grande babaquice. Cantar ou não o hino na hora, cada um é de um jeito. Mas assim, foi um massacre que eu nunca vi um esportista passar. Assim, eu fiquei assim, falei, caramba, cara. É um negócio Quando ele perde o absurdo. pênalti na final da Copa América do Centenário contra o Chile nos Estados Unidos, ele desiste da seleção. Ele fala, eu não quero mais. 16, né? Eu não quero mais a seleção. Não vou jogar mais. Cara, foi a gente que ressuscitou. Isso, A Copa América de 21, quando ele não joga bem na final, mas os caras ganham, inclusive ele joga mal a final. Um peso, um caminhão nas costas, mas ganha o título. A partir dali, cara, o Messi deslancha de um jeito incrível na seleção argentina. Ele nunca jogou mal ele nunca jogou, mas faltava ele jogar como o Messi na Argentina. E a partir de 21, é jogo após jogo de atuação de Lionel Messi. Nós ajudamos a consolidar esse monstro aqui com a camisa do nosso rival. Esse foi o momento histórico da despedida de Messi na seleção. E você, o que achou dessa despedida emocionante? Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!